Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Homem do Para-Raios. Boa noite a todos vocês deste maravilhoso canal. O que eu irei compartilhar aqui aconteceu há mais de 40 anos. Isso foi no início dos anos 80. Tudo na época da minha juventude, o que de certa forma foi muito bom para mim, para minha vida futura. Mas isso eu só entendi há cerca de 27 anos, quando me converti ao cristianismo e passei a estudar a Bíblia. Coisa que quando eu era jovem jamais fiz e ainda zoava quem fazia, até mesmo por não acreditar em nada. Só aí que eu entendi que o que estava escrito em todo o livro sagrado é verdadeiro. Hoje em dia eu sei que quem manda neste mundo em que vivemos é Satanás, por ele ser usurpador, mentiroso e muito mais capacitado que os humanos, por ele ser um ser de luz. Enquanto isso, nós humanos somos apenas seres carnais, totalmente limitados. Bom, posto tudo isso, está claro para mim hoje que quem está por trás de todo o mal deste mundo é esse ser, pois o que eu vi no ano de 1981 deixou tudo isso muito claro para mim, embora, repito, na época eu achasse tudo apenas uma simples coincidência. Atualmente, eu tenho 65 anos de idade e vivo aqui na zona leste de São Paulo, onde eu moro desde que eu era uma criança. Isso já faz mais de 57 anos. Na época, o meu já falecido pai trabalhava em um município na zona norte da capital como corretor de imóveis. Ele me convidou para que eu fosse com ele para lá para sair um pouco de casa, já que aquilo me incomodava de certa forma. Eu me recusei a ir, pois não gostava daquele lugar onde ele trabalhava de jeito nenhum. Eu já conhecia esse tal lugar e era um lugar de muita pobreza, uma vila que ainda estava em desenvolvimento, porém não tinha luz elétrica, sem ruas asfaltadas, sem água de rua, não havia nada. Isso era um contraste enorme com o que eu vivia em casa, no lugar onde morávamos. Porém, com jeitinho, o meu velho foi me convencendo a ir, e eu já fui todo emburrado, sem muita vontade de estar ali com ele. Eu aceitei, pois assim, de certa forma, também ajudaria o meu pai com as despesas da casa. Nos primeiros dias eu me sentia no inferno, em um lugar tão longe e abandonado como aquele. Mas o tempo passou e depois de alguns meses eu já ficava ansioso para poder ir lá todas as manhãs de carro com meu pai e assim ajudá-lo. Ele já estava com mais liberdade para sair à procura de imóveis para alugar, vender, enfim, era a área de atuação dele. E eu já estava gostando daquela situação inusitada de estar ali e também já ganhando algum dinheiro, o que me deixava bem mais animado. A vida seguia, até que em um bonito dia, talvez por volta de julho de 81, não me lembro exatamente o mês, apareceu lá no pequeno salão onde meu pai e eu trabalhávamos, um sujeito procurando pelo meu pai. Eu lhe disse que ele havia saído, mas que logo voltaria. O homem disse que já o conhecia de longas datas e que gostava muito dele. Ele me disse: "Ah, você é o filho dele, né?" E me cumprimentou dizendo que o meu pai sempre falava de mim e que era um prazer para ele me conhecer pessoalmente. Ficamos conversando e trocamos as primeiras impressões, até aí tudo normal, tudo bem.
até que o meu pai chegou, o cumprimentou também e muito tempo depois o tal homem se retirou. Assim que ele saiu, o meu pai logo me advertiu para que eu nunca entrasse em discussão com aquele cara, já que eu era muito marrento e briguento. Eu perguntei então por quê, e ele me respondeu que a fama daquele cara era de ser maldito, que quando ele se irritava com alguém, esse alguém morria. Na hora eu acabei rindo da situação e deixei bem claro para o meu pai que eu não acreditava em nada daquilo. Mas o velho logo alterou o tom da voz comigo e repetiu: já te falei, não entre em discussão com ele. Ponto. Entendeu? Tudo bem. Eu acatei suas ordens e os dias foram se passando. No meu íntimo, como eu pouco me lixava para a vida naquele tempo, eu queria era pagar para ver algo acontecer. Só que hoje, mais de 40 anos depois, eu percebo que Deus tinha e tem um plano melhor para mim, pois eu fui protegido por algum anjo enviado por Ele para me guardar enquanto ali estivesse naquele lugar, e ainda mais tendo sempre a companhia daquele sujeito que estava sempre por perto. Nós nos dávamos razoavelmente bem, conversávamos sobre todos os assuntos e tínhamos culturas e conhecimentos bem parecidos. Então vivíamos em uma amizade legal, mas repito, algo me continha para que eu às vezes não perturbasse. Como já citei, eu era com certeza conduzido por um anjo de Deus. Até que um dia, o tal sujeito abriu um jogo comigo ao me dizer em uma manhã já do mês de setembro que havia discutido com um cara que morava perto de onde ele morava, por motivos que eu não me lembro. Do que eu me lembro bem é que no momento em que ele me disse aquilo, me deu um apagão na mente, uma espécie de paz havia tomado conta de mim. Hoje eu entendo perfeitamente que não era para discutir com tal cara, nem entrar na vida dele. Só me lembro que ele me disse: esse está com seus dias contados. Só mais tarde em casa é que me dei conta que eu estava prestes a presenciar algo de outro mundo. E lá fiquei eu, na expectativa, pois nessa época, como eu disse, eu queria mais era pagar para ver. O tal sujeito que havia discutido com esse para-raios do diabo, apelido que eu lhe dei, morreu de forma trágica em um acidente de carro não muito longe dali. Fiquei sabendo depois que o motorista do caminhão em que o carro dele bateu não entendeu por que o carro dele foi de repente ao encontro do seu veículo em uma forma que parecia que ele estava querendo até se matar. O tal motorista, pelo que eu soube com o tempo, foi absolvido de qualquer culpa, até mesmo por estar em sua mão de direção e por não ter tido culpa alguma do ocorrido. Meus amigos, foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de cautela e também a dar ouvidos ao meu pai, que já havia me falado sobre esse assunto. A coisa era bem séria. Pois alguns dias se passaram e lá apareceu ele, reclamando sobre algumas meninas que pareciam estar lhe incomodando com gozações e risadas. Quando ele teve a certeza que eram realmente gozações e que ele já vinha suportado há algum tempo e que agora, segundo ele mesmo, iria tomar uma providência. Gente, essas duas meninas foram para debaixo da roda traseira de um ônibus quando as mesmas estavam andando de bicicleta, e foi de uma maneira inexplicável, já que o motorista do veículo não teve culpa alguma no ocorrido, dizendo depois, pelo que soube, que não viu aquelas meninas irem para debaixo da roda do ônibus. E o mais impressionante, não chovia, não tinha óleo na pista, elas simplesmente escorregaram para a morte. O ano de 1981 estava terminando, e antes disso, um cara que tinha um bar em frente à casa desse tal para-raios resolveu esticar as atividades até mais tarde da noite, com muito barulho e jogatinas, o que provocou a ira do sujeito que reclamava do barulho naquele momento.
Ele até foi reclamar com o dono do bar, mas o sujeito pouco se importou e continuou fazendo tudo o que bem entendia. Então, próximo do Natal daquele mesmo ano, esse tal dono do bar fechou o seu comércio por uns dias para passar umas férias na praia com a família, mas ele não chegou lá. O seu carro havia sido empurrado para debaixo de um caminhão por outro caminhão que havia perdido o freio em plena descida da serra. Resultado: todos morreram no local. Ele, a esposa e as crianças, tendo ele sido decapitado com violência na batida. O ano terminou e eu só voltaria ao meu local de trabalho em janeiro do ano de 1982. Os meses se passaram e tudo corria normalmente, sem que eu jamais discutisse com sujeito algum. Agora, acreditando piamente que havia algo de muito estranho naquilo tudo, isso sem dúvidas. Mas não terminou por aí, pois em frente à casa dele, onde havia o tal bar, outra pessoa comprou o terreno e, além de não fechar o bar, ainda o ampliou e transformou o lugar num salão de baile que nos finais de semana provocava um barulho enorme. E lógico, irritado demais, o tal para-raios dessa vez ele nada falou, pelo menos até onde eu sei. Mas o tal que era dono desse bar também teve o seu fim trágico, sendo vítima de um capotamento onde dizem que ele foi arremessado para fora do carro e teve o seu pescoço quebrado na hora. A família dele logo se mudou dali e tudo voltou a ter paz, até que um outro cara surgiu ali na localidade com fama de ser marginal e dizem até que era puxador de carros para desmanches clandestinos. O tal homem acabou fazendo fama no local e dando assim uma de valente, mas justo com quem? Bom, para encurtar o assunto, esse marginal valente morreu quando desmontava um carro num desses lugares clandestinos. Pelo que eu soube depois, o motor do carro caiu sobre ele quando era erguido por aquele guindaste que se usa em oficinas mecânicas, esmagando assim o seu peito. O sujeito ainda foi levado a um hospital, mas não resistiu e morreu em seguida. Eu me lembro que na época até ocorreu um boato que o tal para-raios pudesse de alguma forma entrar nos quintais desses vizinhos e alterar seus carros, mexendo nos freios, suspensões, molas, mas logo descartei a ideia, pois todos tinham seus carros guardados em suas garagens e alguns quintais tinham até cachorros. Até que no ano de 1983, exatos 42 anos atrás, eu ainda fiquei por lá, mas nada mais fiquei sabendo do tal para-raios, pois soube que ele foi embora para Pernambuco meses depois. Depois de viver por lá, eu saí daquele lugar ainda nesse mesmo ano de 1983, eu fui trabalhar em outro serviço. Eu ainda ia lá até o ano de 1986, quando meu pai também resolveu ir embora dali e ir para Minas Gerais viver com uma outra mulher com quem acabou tendo mais 3 filhos. Só há 3 anos atrás eu voltei a ver o meu velho pai, que infelizmente nos deixou nesse último mês de maio, aos 96 anos de idade. Nunca mais vi nem ouvi falar nesse tal para-raios. Eu voltei para esse local e foi no ano de 2019 e tudo, rigorosamente tudo está mudado. Hoje aquele local que era um bairro todo abandonado virou uma cidade com prédios, vários comércios, conjuntos habitacionais, ruas todas asfaltadas, luz em todos os postes, enfim, se tornou um lugar de pessoas de posses. Já não vi mais o local onde ficava o pequeno salão onde meu pai e eu trabalhávamos, nem mais a casa onde o tal homem morava, pois tudo está mudado, tudo está diferente, e pelo que eu vi, tudo mudou para melhor. Quanto àquele sujeito, jamais ouvi falar dele de novo, até mesmo pela sua idade. Talvez ele já esteja morto, pois afinal 40 anos já se passaram.
Depois de tudo isso, ficou para mim uma certeza, a de que existem coisas muito estranhas nesse mundo e que tudo, pelo menos as coisas do mal, estão relacionadas com Satanás. Pois hoje eu sei que aquele cara foi usado pelo próprio demônio para causar tudo que eu descrevi aqui. Pois acho impossível e não acredito que tudo houvesse sido uma simples coincidência. Mas repito, só agora eu entendo tudo, porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus, pois na época tudo era uma simples diversão para mim, tudo era uma casualidade. E é nessas horas que eu entendo o que disse certa vez o William Shakespeare e tem muito sentido. Há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Isso tudo é verdade, pois eu presenciei tudo isso. Boa noite. O intruso não era humano. Olá, eu me chamo Rodrigo, eu tenho 35 anos de idade e atualmente eu moro em São Bernardo. Eu quero contar algo que aconteceu comigo, que foi no ano de 2018. Na época eu morava sozinho e trabalhava em Santo André, em uma empresa de suporte de TI. O que eu vi desafia minha cabeça até os dias de hoje, pois é totalmente fora da realidade. Eu fiz pesquisas, procurei relatos similares e ainda assim foi muito difícil chegar a uma conclusão. Talvez contando a minha história aqui faça com que mais pessoas que tenham passado por algo parecido me ajudem a entender. Enfim, eu vou contar o que aconteceu. Eu sempre fui um homem metódico com os meus horários. Acho que foi por conta da criação que eu tive. Os meus pais eram muito rigorosos. Por isso, desde que eu saí de casa, eu tinha um hábito de checar todas as portas e janelas mais de uma vez antes de me deitar. Acho que comecei a ter esse tipo de receio, pois parte da minha adolescência eu passei em um bairro mais violento e às vezes presenciava alguns arrombamentos na vizinhança. Já na época do ocorrido, eu morava em uma casa térrea em um bairro mais tranquilo. Durante a noite era bem silencioso, quase não passava carro depois das 10 da noite. Mesmo passando todos esses anos, eu me lembro bem do dia em que tudo aconteceu. Começou depois de um dia cansativo no trabalho. Eu cheguei em casa perto das 8 da noite, tomei um banho, preparei um lanche. Depois me sentei no computador que ficava no meu quarto. Isso era uma quinta-feira, dia 12. Eu teria folga no dia seguinte. Então aproveitei para ficar um tempo navegando na internet, jogando no computador. Só que o cansaço bateu e eu acabei deitando a cabeça na mesa e adormeci. Como eu acabei pegando no sono repentinamente, fiquei sem fazer a minha costumeira checagem de portas e janelas. Eu me lembro que era uma noite quente. Eu havia deixado uma janela aberta para arejar, sabe? Eu não sei quanto tempo adormeci com a cabeça na mesa do PC, mas deve ter sido por uns 30 minutos apenas. Quando eu acordei, vi que passava das 2 horas da manhã. Eu me despertei com o barulho dos cachorros latindo na rua, o que não era muito comum. Eu me levantei ainda meio zonzo e em seguida resolvi ir até a cozinha para pegar um copo d'água e assim fechar tudo e enfim me deitar. Assim que eu abri a porta do meu quarto, que dava para o corredor que levava até a cozinha, eu vi um ruído vindo da sala do outro lado. Parecia como se alguém tivesse esbarrado no sofá e na mesinha do centro que havia lá. Na mesma hora eu senti como um soco no estômago. Eu parei de me mexer, olhando assim fixamente em direção ao corredor escuro que levava até a sala. Naquele momento,
Eu pensei em voltar e pegar meu celular e ligar para a polícia, pois eu travei de medo. E só piorou a seguir. Eu ouvi mais um som de móvel sendo arrastado. Logo depois veio o som de passos, como se tivessem tropeçado em alguma coisa. Eu fiquei ali sem saber direito o que fazer. Olhei para o quarto e pensei em entrar e trancar a porta, até porque era onde eu guardava as coisas de valor. Eu também pensei em sair pela janela da cozinha, lá pelos fundos. Então resolvi voltar para dentro do quarto, mas eu não tranquei a porta. Deixei apenas uma fresta onde eu fiquei observando. Eu percebi que os passos se tornaram mais constantes, como se o que tinha invadido a casa estivesse procurando por alguma coisa. Eu me vi preso e sem saída dentro da minha própria casa. Então decidi pegar o meu celular e ligar para 190 e caiu na espera. Eu tive que ficar olhando em volta e esperando ser atendido. Isso foi muito angustiante. E é aí que eu percebi uma sombra passando no corredor. Foi quando eu tive a certeza de que havia alguém dentro da minha casa. É claro que eu achei que era um ladrão a princípio, só que eu estava totalmente errado. Eu larguei o celular na espera para ser atendido pela polícia e fiquei olhando pela fresta da porta. O som dos passos, lentos e meio cambaleantes, foi se aproximando. Foi aí que eu vi algo que eu sei que me trará pesadelos pelo resto da minha vida. Era uma silhueta humana a princípio, mas a imagem foi ficando mais nítida e percebi que era algo diferente. Não poderia ser um homem e nem um ser humano comum. Aquela coisa era bem grande. Eu não sei dizer a altura, mas a cabeça estava a poucos centímetros do teto do corredor. Os braços eram longos e desproporcionais. A criatura, ou seja lá o que for, andava meio curvada, encambaleando. É difícil de descrever. Parecia arrastar os pés no chão. Por um momento, me lembrou uma espécie de zumbi, como naqueles filmes. Aquela criatura tinha uma pele pálida, meio acinzentada ou esverdeada. Como o corredor estava meio escuro, fica difícil de definir direito, mas deu para ver que haviam marcas, como uma espécie de hematomas e sujeira. Quando aquela coisa chegou mais perto da porta, eu pude ver rapidamente o seu rosto. E aí que eu tive a certeza de que aquilo só poderia ter saído do inferno. Sim, havia um rosto, porém totalmente deformado. Os olhos eram pequenos, quase imperceptíveis. O nariz eram apenas 2 buracos, mas a boca era grande, parecia rasgada, dando para ver partes dos dentes saltando para fora. Só que o mais bizarro é que os dentes pareciam ser humanos. Não eram pontiagudos e nem afiados como de algum animal predador. Então eu comecei a sentir aquele mau cheiro de podre, parecendo o chorume que o lixo solta. Provavelmente aquela coisa havia mexido no lixo da rua antes de entrar na minha casa. Assim que eu vi as feições e o tamanho daquela criatura, eu tentei me controlar, mas as minhas mãos estavam tremendo. Eu fechei a minha porta do quarto bem devagar e me tranquei de uma forma que não fizesse barulho. Eu peguei o meu celular novamente e me abaixei do lado da porta. Foi quando eu ouvi o som da atendente da polícia chamando na linha. Eu comecei a falar sussurrando, pedindo pelo amor de Deus por uma ajuda, pois havia um invasor dentro da minha casa. Mas é claro, eu não falei o que era, pois se eu falasse, me chamariam de louco e nem enviariam uma viatura. Enquanto a mulher na linha tentava me acalmar, veio a primeira batida na porta ao meu lado. Mas não foi uma batida forte, foram 3 batidas, como se alguém estivesse pedindo para entrar. O meu coração acelerou de uma forma que eu achei que eu estivesse infartando. Eu falei no telefone que alguém estava tentando entrar no meu quarto onde eu estava e implorei que enviasse, pelo amor de Deus, uma viatura rapidamente para minha casa. Foi então que vieram mais 3 batidas, só que dessa vez foi muito mais forte, estremecendo a porta do meu quarto. O fedor estava muito mais intenso.
O que separava eu e aquele ser demoníaco era apenas uma parede fina e uma porta de compensado mal feita. Uma coisa é certa: se aquilo quisesse mesmo entrar, teria conseguido facilmente. Eu me afastei e fui para perto da janela do quarto, que dava para um terreno baldio ao lado. Eu estava prestes a sair por lá quando veio a terceira batida. Novamente foram 3 vezes, só que foi muito forte, extremamente violenta, e acabou quebrando o trinco da porta, que abriu abruptamente. Foi aí que eu vi aquela silhueta abaixando a cabeça e entrando lentamente. Aí não teve jeito. Eu dei um grito de desespero e pulei com tudo pela janela. Eu deixei o celular cair e rolei no meio do mato do terreno ao lado da minha casa. Eu fiquei meio tonto e sem ar com o impacto. Em seguida eu peguei meu celular, que ainda estava ligado, com a atendente da polícia me chamando na linha. Eu me virei e vi aquela coisa abaixada, me olhando pela janela do meu quarto. Por um momento, eu pude ver um pequeno brilho amarelado nos olhos daquela coisa infernal. Eu comecei a correr para a rua da frente pedindo por ajuda no telefone. A mulher falou que já havia enviado uma viatura e que levaria alguns minutos. Mas claro, levou bem mais do que isso. Eu estava tão desesperado que só parei de correr quando eu cheguei à esquina da minha rua. Isso a uns 300 metros da minha casa. Eu me sentei no chão sem saber o que fazer. Eu estava tremendo e sem ar. Só me veio à cabeça começar a orar. Eu tentei me lembrar das orações, do qual a minha mãe havia me ensinado quando eu era criança. E isso foi me acalmando aos poucos. Foi aí que eu ouvi o som do motor da viatura da polícia. Eu me levantei rapidamente e comecei a acenar. Eles pararam. E eu falei que eu que tinha feito o chamado. Eles me colocaram dentro da viatura e me levaram de volta até a minha casa, estacionando assim um carro na frente. Quando chegamos lá, eles pediram para que eu abrisse a porta, pois iriam verificar lá dentro. Eu fiquei perto da viatura enquanto os 2 policiais entraram. Eles ficaram por lá por uns 5 minutos e depois voltaram para falar comigo. Eles disseram que não havia ninguém na casa, mas que viram marcas de batidas na porta do quarto e o trinco estava realmente quebrado. Havia algumas marcas de sujeira e um mau cheiro de lixo no corredor e dentro do quarto. Eles também viram marcas na minha janela, então possivelmente aquela criatura saiu por lá. Os 2 policiais me perguntaram se eu havia visto a pessoa que havia feito aquilo, mas eu disse que não, pois quando eu percebi a movimentação na casa, eu me tranquei no quarto. Eles falaram que poderia ter sido algum morador de rua e que iriam fazer uma ronda pela região para tentar achar o tal suspeito. Perguntaram se eu tinha para onde ir naquela noite. Eu disse que ficaria bem, e antes de ir embora, fizeram um boletim de ocorrência. Eu entrei um pouco mais calmo e passei um pano com desinfetante na casa inteira, para tentar tirar aquele mau cheiro. Em seguida, eu tentei me deitar para dormir, mas não consegui pregar os meus olhos. Qualquer barulho que eu ouvia na rua logo me fazia tremer. No dia seguinte, eu chamei um chaveiro para arrumar a fechadura e fiz uma faxina na minha casa, pois ainda restava um pouco daquele mau cheiro. Eu fiquei tentando entender o que eu tinha visto. Eu fui até o computador e pesquisei um pouco sobre o assunto. Coloquei a descrição da tal criatura e vi alguns relatos similares. Algumas pessoas diziam que essa criatura poderia ser o corpo seco. Pelo que falaram, é um tipo de entidade amaldiçoada que nem mesmo o inferno quer. Então é condenada e fica vagando sem descanso por entre os vivos. Já em outros relatos dizia que poderia ser um demônio. Uma coisa eu tenho certeza: o que eu vi naquela madrugada não era desse mundo. Bom, esse é o meu relato. Eu espero que me ajude a entender mais sobre o que era aquela criatura. Talvez desabafar me sirva também como uma forma de seguir em frente e assim esquecer o que aconteceu, pois eu nunca havia contado isso a ninguém, e carregar esse peso sozinho não é nada fácil. Por isso eu sou muito grato
pela oportunidade de compartilhar tudo isso que infelizmente eu vivenciei. Boa noite. Ela surgiu na curva. O meu nome é Almir, mas na estrada eu sou mais conhecido como Borracha. Sou caminhoneiro há quase 25 anos, acostumado com o sobe e desce desse Brasilzão. Eu nasci em Itapericerica da Serra, pertinho de São Paulo, mas eu vivo em Colombo, no Paraná. Isso já faz lá pelos seus 15 anos. Eu moro em um bairro chamado Guaratuba, um lugar tranquilo, com aquelas ruas que todo mundo conhece todo mundo, tipo a rua Pedro do Rosário, onde está a minha casa. É uma vida simples, acordar cedo, tomar aquele café e pegar a estrada. O meu trabalho me leva para tudo quanto é canto, mas o trecho que mais faço é entre Curitiba e São Paulo pela Régis Bittencourt, o pedaço da BR-116 que o povo chama de Rodovia da Morte. Não é só o trânsito pesado e as curvas traiçoeiras que fazem ela ter esse nome, pois é cada história que a gente escuta que deixa qualquer um cabreiro. Mas para quem vive na estrada, o jeito é acostumar e seguir. De vez em quando eu paro no posto do tio Zé ali perto de Registro para poder descansar um pouco e prosear com os colegas. E é lá que as conversas correm soltas, pois todo mundo tem um caos para contar. Quando o assunto vira para coisas estranhas na estrada, tem uma história que sempre volta na roda, a tal da bailarina. A primeira vez que ouvi falar da bailarina foi no posto do tio Zé. O Zé, que já trabalhava ali há mais de 30 anos, disse que a história começou lá nos anos 70, quando uma moça que era dançarina profissional morreu atropelada por um caminhão. O lugar do acidente, segundo ele, é marcado por uma cruz bem no acostamento, depois de uma curva fechada. Essa cruz está lá até hoje, garantiu José apontando o mapa rabiscado na parede do bar. O que pega é que de vez em quando os motoristas que passam de madrugada dizem que vê ela dançando ali como se ainda estivesse viva. Eu não dei muita bola na hora, achando que era só papo de caminhoneiro para assustar os novatos, mas à medida em que os dias foram se passando, eu comecei a ouvir outros relatos do mesmo jeito. Teve até um cara chamado Zeca que trabalhava levando carga viva para o sul. Ele jurou que viu a moça. Eram umas 2 da manhã. Eu estava descendo no sentido de Curitiba, quando que do nada eu vi uma mulher no acostamento. Ela estava com uma roupa branca, rodando como se fosse um palco, mas a estrada estava vazia, sem ninguém por perto. Quando eu diminuí a marcha para olhar melhor, ela simplesmente sumiu, sem som, sem sinal, não havia nada. Ao ouvir aquelas palavras, aquilo começou a me intrigar. Até então eu achava que era um exagero de quem estava cansado ou querendo inventar história. Mas depois de tantos relatos parecidos, eu comecei a pensar se não tinha algo de verdade naquilo tudo. Enquanto eu seguia a viagem pela Régis Bittencourt naquela noite pesada, a neblina parecia encobrir a estrada inteira. Eu já estava tenso por conta das histórias que eu havia ouvido, mas tentava me manter focado. Foi quando eu cheguei na curva onde dizem que a bailarina havia falecido. Eu vi a cruz rosa de relance e por um instinto eu acabei diminuindo a marcha. Do nada, uma figura surgiu bem na frente do caminhão. Era uma mulher com uma roupa branca que parecia ser uma saia de bailarina. Eu dei um golpe no volante para desviar e senti o caminhão derrapar. As rodas cantaram no asfalto e o veículo saiu da pista parando próximo a um barranco. O meu coração estava disparado, mas o susto ainda não tinha acabado.
Eu olhei pelo para-brisa para tentar entender o que havia acontecido e ela estava lá, parada no meio da estrada, girando lentamente, como se fosse um espetáculo só dela. Quando eu pisquei os meus olhos, ela desapareceu. Eu respirei fundo, mas nem deu tempo de me acalmar. De repente, um movimento no retrovisor me fez olhar, e lá estava ela, dentro da cabine, sentada no banco do passageiro. O cabelo dela era tão preto que parecia sugar a luz, e os olhos, apesar de vazios, pareciam me observar. Antes que eu pudesse reagir, ela sumiu de novo. Eu abri a porta e saí do caminhão achando que eu estava ficando maluco, mas a coisa só piorava. A bailarina agora estava em cima de uma árvore próxima, girando como se não houvesse gravidade. O vestido dela esvoaçava enquanto ela rodava, com uma graça que não parecia combinar com o terror que eu sentia. A cada movimento, ela desaparecia e surgia em um outro lugar. Eu olhei para a frente e lá estava ela no topo de uma placa de trânsito, equilibrada como se aquilo fosse um palco. Ela girou mais uma vez e de repente reapareceu no teto do meu caminhão. O meu corpo congelou instantaneamente, mas a minha mente gritava para eu sair dali. Ela continuou surgindo e sumindo. Uma hora estava ao lado da Cruz Rosa, depois em cima de algum galho e logo atrás de mim a poucos centímetros. Cada vez que surgia, ela girava de um jeito quase hipnótico, como se estivesse nos convidando para assistir ao seu espetáculo. Eu fui tomado pelo pânico. Eu corri para dentro do meu caminhão e bati a porta tentando dar partida, mas as minhas mãos tremiam tanto que mal consegui encaixar a chave. Quando finalmente liguei o motor, olhei para a frente e lá estava ela, a bailarina mais uma vez, bem no meio da estrada. Ela girava, só que dessa vez parecia mais próxima, mais nítida. Eu pisei fundo no acelerador e o caminhão arrancou. Eu passei direto por onde ela estava, mas ao olhar pelo retrovisor, ela ainda estava lá, parada no acostamento, dançando como se nada tivesse acontecido. A única coisa que restava era aquela sensação de que, mesmo deixando o local para trás, eu nunca mais iria me esquecer do que eu tinha visto. Depois do que aconteceu, eu dirigi até o próximo posto, mesmo com as minhas mãos tremendo e o meu coração disparado. Era um desses postos grandes, com espaço para caminhoneiros descansarem. Encostei o caminhão no pátio e desci, ainda tentando entender o que tinha acabado de vivenciar. Entrei no restaurante, que naquele momento estava meio vazio por conta do horário, e fui direto para o balcão. Eu pedi um café bem forte, mais para me acalmar do que para me manter acordado. O atendente, um senhor chamado Seu Geraldo, percebeu que eu não estava nada bem e perguntou se eu estava precisando de ajuda. Foi aí que eu comecei a contar o que eu havia presenciado. Mal terminei a primeira frase e os dois caminhoneiros que estavam em uma mesa próxima pararam o que estavam fazendo e vieram para perto. "Você viu ela?" perguntou um deles com uma expressão bem séria. Já o outro, um cara mais velho, balançou a cabeça e completou: "É a bailarina, né? Infelizmente eu tive essa péssima visão." As histórias deles me deixaram ainda mais arrepiado. O caminhoneiro mais velho, que se apresentou como Tonhão, contou que tinha visto a bailarina no mesmo trecho, isso há uns 15 dias atrás. Disse que ela apareceu no acostamento dançando e depois surgiu no retrovisor, exatamente como aconteceu comigo. Já o outro, chamado Luiz, falou que havia passado pela Cruz Rosa uma semana antes e viu a figura dela no topo de uma árvore. Conforme eles iam relatando, era impossível não notar semelhanças, os lugares, os modos, a forma como ela desaparecia e reaparecia. Meu amigo, essas coisas acontecem quando a gente menos espera, comentou o Tonhão.
e ninguém acredita até ver com os próprios olhos. Bom, eu passei mais um tempo conversando com eles, tentando entender o que poderia causar algo tão estranho. O Luiz sugeriu que talvez fosse a própria estrada, com todos os acidentes e mortes ao longo dos anos, carregando assim algum tipo de energia ruim. Já o Tonhão acreditava que a bailarina era a alma de alguém que não conseguia descansar. Vai ver que ela estava presa ali revivendo o que aconteceu naquela curva, disse ele. Depois de ouvir os dois, eu fiquei preso em meus pensamentos, lembrando daquela cruz rosa que naquele momento estava estampada em minha memória. Eu comecei a me fazer perguntas. Por que mesmo não sendo a minha primeira vez que eu estava passando naquele trecho, foi a primeira vez que eu vi algo tão nítido? Não era só um vulto ou um reflexo, era uma presença. Naquela noite, eu decidi não seguir viagem. Eu fiquei naquele posto tentando colocar os meus pensamentos em ordem. A cada barulho ou movimento no pátio, o meu coração disparava. Era como se esperasse que ela pudesse aparecer ali também. Tamanho era o meu estado de tensão em que eu estava. Desde então, sempre que passo pela BR-116, especialmente naquele trecho, eu fico com um nó na garganta. Não importa quanto eu tente esquecer, pois a imagem dela dançando ainda está gravada na minha mente. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.